Opa! Então vamos agora para a segunda parte do nosso estudo sobre a Trindade. E vai ser cerca de 100 pequenos estudos sobre a Trindade. Eu vejo que tem muitos cristãos que não compreendem a triunidade de Deus, né? O conceito de Deus ser um Deus triuno, 3 pessoas em um só Deus. E hoje eu vou falar sobre a trindade e a tricotomia humana. Ou seja, em Deus, podemos dizer que há 3 partes, ou 3 pessoas, e o homem feito imagem de Deus, também existe 3 partes, que é chamado tricotomia. Entendeu? E eu vou então aqui ler o texto. Diz assim, ó, Gênesis 1:26, um texto base. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, aqui eu ainda vou em outro estudo tratar desses termos ocasionais que tem na Bíblia, em que Deus fala sempre na primeira pessoa do plural. Isso já sugere que, exatamente o que diz o verbo, né? Nós façamos o homem. Quando Deus, algumas vezes, ele fala como se ele fosse plural. Um outro tema do nosso estudo vai ser chamado unidade simples e unidade composta. Entendeu? Nós temos o conceito de unidade simples e temos o conceito matemático de unidade composta. É quando se fala de um elemento, mas que nele contém vários elementos dentro. É um cardume de peixe. Um cardume mas não é um simples, é um composto. Mas isso é tema para outras dias. Agora, nós vamos falar sobre triunidade e tricotomia. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não é para tratar aqui, né, o que eu já falei de Deus usando aqui o verbo na primeira pessoa do plural. Mas, enfim, ele não está falando com os anjos. Porque nenhuma parte da Bíblia diz que o homem é a imagem dos anjos. Se Deus fosse uma unidade simples, ele diria que vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Ele estaria dando uma declaração, né? Eu vou fazer o homem à minha imagem. Mas aqui mostra ele se conversando. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Parece que ele está numa introspecção com ele mesmo, mas você vê que como se fossem mais pessoas, né? Quando você está pensando, você fala assim, eu vou fazer a faculdade disso, eu vou trabalhar com isso. Você nunca fica pensando, nós vamos fazer isso. Geralmente, né, como nós falamos sempre no sentido de nós como sendo um único ser. E Deus, aqui em outras passagens, fala no plural. Mas o homem finalmente foi feito à imagem e semelhança de Deus. E onde está essa semelhança, essa imagem? Primeiramente, há alguns atributos no homem que diferem ele de todos os animais, né? Quando Deus foi criar o homem, ele já tinha feito todos os seres vivos do planeta. E quando ele faz o homem, ele faz de forma especial. A Bíblia descreve, né? Enquanto os outros seres de Deus haja semente havia, de árvores, e saia peixes da água, e répteis da terra. O homem não.
O homem, Deus fez um bonequinho de barro, soprou nele, fez o homem. Foi mais trabalhado o homem. E em que se compõe essa semelhança? Em que se caracteriza essa semelhança? A princípio todo mundo pensa que é uma semelhança física, mas é muito mais do que simplesmente uma semelhança física, né? Essa semelhança, ela vai também nessa tríplice divisão do homem. O homem é composto de uma parte material, física, chamada o corpo. O homem é composto de uma segunda parte, onde fica a sede da inteligência e dos sentimentos, que a Bíblia chama de psique, que dá origem à palavra psicologia. É a alma, essa palavra psique é traduzida como a alma. E finalmente, o homem é composto de um terceiro elemento, que é chamado espírito, né? O espírito é que dá ao homem a capacidade de conhecimento de Deus e da sua própria existência. Olha só, com o corpo nós temos contato com o quê? Com o universo. Pela visão, pela audição, pelo olfato. Faz a gente sentir, ouvir, cheirar, ver, tocar no universo, no mundo físico. Com a mente, nós entramos no mundo das ideias, no mundo dos sentimentos. Amor, ódio, né? Há conceitos que são conceitos que não se dá para colocar em termos materiais, são conceitos imateriais. A inteligência, a razão e mais profundo que isso, nós temos uma terceira parte. É uma parte que não morre, é uma parte que sobrevive à morte, que é o espírito. É o espírito, como a Bíblia fala ali, quando Lázaro e o rico morreu, o corpo e a alma ficam, o espírito vai. Em Hebreus fala que a palavra de Deus ela é eficaz, capaz de ir na divisão da alma e do espírito. Então a Bíblia mostra que a alma e espírito é diferente. Alguns teólogos acham que o homem é dicotômico, só tem corpo e alma, mas não. Biblicamente a doutrina é corpo, alma e espírito. Os animais foram feitos almas viventes. Aparece muito isso em Gênesis. Quando Deus criou, eles foram feitos almas viventes. Mas o homem é mais que uma alma vivente. O homem tem um espírito. E a gente percebe isso numa grande diferença dos homens para os animais. É que todo animal, ele não tem conceito de religiosidade. Ao contrário de todos os homens, quando eu falo todos os homens, num contexto geral, né? Toda a humanidade, ela é religiosa. Toda. Os ateus é uns abortos da natureza. O homem, em todas as civilizações do planeta, eles eram religiosos, são religiosos. Todas as civilizações. Né? O comunismo tentou proclamar um ateísmo pela força, proibindo religião, não adianta. A religiosidade está no homem. Por quê? Porque é o Espírito que dá o conceito para o homem de que existe um Deus. Nós não precisamos raciocinar a existência de Deus. Nós já sabemos intrinsecamente, todo ser humano nasce sabendo que existe um Deus Criador. Aí, lógico, com a mistura cultural, quando o homem começa a raciocinar como é que é esse Deus, aí começam a surgir as várias religiões, o hinduísmo, o brahmanismo, né, o islamismo, e aí vem as tantas religiões animistas do mundo, né, as religiões indígenas, dos aborígenes, mas isso aí é característica de que essa busca do homem por religião, só o ser humano, que é o ser mais inteligente, tem esse conceito, os animais inferiores não têm. Você não vê como eu costumo falar, você não vê igreja de elefante, você não vê terreiro de macumba de macaco, você não vê uma missa, rituais com vela
de vaca, ou seja, os animais não têm nada que mostre que ele tenha sentimento de religião. Esse sentimento é característica do espírito. Entendeu? E muitas outras, aí eu iria aprofundar e mostrar que o homem, ele tem espírito, e que o espírito é diferente da alma. Do corpo não precisa falar muito, porque é a parte física nossa. E quando você vai ver na Bíblia, você também vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles aparecem em 3 divisões da Bíblia. Do começo da Bíblia até o final, o Antigo Testamento todo, predomina a presença do Pai. Um Deus. Centraliza muito no Deus Pai. Quando termina o Antigo Testamento, começam os 4 livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem é o fundamento, o principal desses 4 livros? O personagem principal? Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, o personagem principal de Deus é o Filho. De Atos em diante, quem é? Até Apocalipse, o Espírito Santo. É onde mais se fala do Espírito Santo, vai de Atos a Apocalipse. Aliás, o livro de Atos começa sobre a descida do Espírito Santo, né? Jesus disse: "Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder." Eu vou, porque se eu não for, o Consolador não vem. Jesus falou isso em João, né? Mas quando eu for, eu vos enviarei o Consolador que ficará convosco até o final dos tempos. Então é chamada a tríplice dispensação. A dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito Santo. E quer ver aí ainda mais sobre a imagem de Deus e a triunidade, a tricotomia e a triunidade tendo relação? A parte física de Deus que se materializou foi quem? Jesus. É como se Jesus representa o corpo. Entendeu? O Filho representando no corpo, porque ele fisicamente tomou a forma de corpo. A parte da alma é o Pai, né? Porque toda assim, a gama do Antigo Testamento que vai dando a origem do judaísmo, do cristianismo, você vê as leis de Moisés, tudo isso é o que? A razão. Você vê aí evidências da alma de Deus, da pessoa do Pai. E por final, você vê o Espírito Santo, que já está falando, é o Espírito. Então, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o corpo. A primeira pessoa da Trindade no homem é a alma. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é o nosso espírito. Então, essa imagem refletida de Deus, as 3 pessoas de Deus, está condensada em nós, na forma do corpo, da alma e do espírito. Então, como imagem de Deus, nós carregamos em nós uma tricotomia, 3 partes. Uma parte que tem relação com a terra, né? Com o mundo físico, que é o corpo. A alma, que tem a parte com sentimentos e a inteligência. E o espírito, que é a parte mais sensitiva, que é chamada do supraconsciente, o além da consciência. Né? Os parapsicólogos chamam do supraconsciente. É aquele conhecimento intuitivo que não é baseado em razões. Essa é a parte do espírito, essa intuição de que Deus existe. Há conceitos intuitivos no ser humano que é coisa do espírito. Não é algo racional. Está ligado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo aparece, é chamado de os 7 Espíritos de Deus, né? Significa a plenitude do Espírito de Deus. Aparece em Isaías 11:2. E repousará sobre Jesus o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito... Aí fala dos 7 Espíritos. Na verdade é o Espírito Santo. Com as 7 capacidades dele. E no Apocalipse, falando da Trindade, fala: eu vi, né, Deus, o Cordeiro, e diante dele o castiçal. Esses 7 castiçais representam os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo.
Então aí também é outro tema que nós vamos estudar, mas mostrando que como imagem de Deus nós temos 3 partes em nós. E não pode se dizer que existe, eu sou 3 humanos, eu sou um só ser humano, mas eu tenho 3 partes. Não existe 3 deuses, existe um só Deus, apesar de ter 3 pessoas nele, né? Então esse é o nosso estudo sobre a imagem de Deus e a tricotomia.